1 Coríntios, capítulo 8. Nós queremos considerar esse capítulo hoje com atenção. Eu quero, antes de adentrar o capítulo, explicar um pouquinho como vai funcionar, principalmente a relação desse capítulo com o tema que estamos desenvolvendo. O tema é Aprendendo a Ser Igreja. E a gente aprendeu um pouco ontem, à luz de Isaías capítulo 49, que Deus está construindo um povo. E também confirmamos que, através de 2 Coríntios capítulo 6, que essa construção, essa reunião de povo que Deus prepara e age através do Messias, através do servo, essa missão é feita conosco. Nós somos cooperadores de Deus no processo. E que essa ação de construção de povo, ela exige esforço de nós. Não é algo assim fácil. E eu queria então, nesse segundo momento, perguntar para nós mesmos quais seriam então os desafios que nós poderíamos ter ao viver em comunidade. Que desafios nós temos que encarar todos os dias, que eu creio inclusive que são desafios que nós, não somente nós, não somente essa igreja, não somente a minha igreja, mas todas as igrejas, todos aqueles grupos de irmãos que se reúnem, que querem viver para o Senhor, eles vão viver alguns desafios que a Bíblia aponta para nós. E eu creio que um deles está aqui em 1 Coríntios 8, 9 e 10 e Romanos 14 e 15. Dessas passagens todas, a gente vai ler só o capítulo 8 hoje aqui. Mas é importante entender que esse é um desafio que nós encontramos em todo o Novo Testamento. O desafio da unidade. Esse desafio da unidade passa por vários caminhos, ou diria, existem vários desafios dentro desse caminho chamado unidade. E um deles é como nós lidamos com as nossas consciências. E aqui eu queria a sua atenção para entender essa passagem. Essa passagem não é fácil. Okay? Então vai exigir de você um pouco de atenção redobrada para entender a passagem. Para isso é importante você entender o que nós queremos dizer com consciência. Tá? Então, todos nós aqui crescemos em um lar, tivemos nossos pais, vivemos nossos amigos da rua. Todos nós temos um passado que de alguma forma afetou a nossa forma de ler o mundo, de entender as coisas. A nossa forma de ler o mundo não é somente algo interno. É uma dinâmica entre o que há dentro de nós e o mundo externo. Então, por exemplo, nós temos algumas restrições em termos morais na nossa mente, que são praticamente coisas da nossa cultura, da cultura brasileira, que em alguns países não teria nenhum problema. Já outros países teriam problemas com algumas coisas da nossa cultura, da nossa vida aqui. Cada um aqui tem uma consciência. Eu não sei qual é o seu passado, não sei. Você pode ter crescido numa igreja evangélica, a sua consciência tem uma estrutura diferente. Eu cresci num lar católico, a sua estrutura tem um caminho diferente. Eu nasci num lar espírita, diferente. Eu nasci num lar ateu. Todas essas mudanças, de alguma forma, afetam as nossas consciências, a nossa estrutura. E é isso que Paulo lida aqui em Romanos 8, 9 e 10 e Romanos 14 e 15. Porque esse é um problema que as igrejas tinham que viver. Imagine várias pessoas juntas, vindo de histórias diferentes, com consciências diferentes, com inclinações diferentes e com inclinação de julgamento diferente. Como é que a gente junta esse pessoal todo? Quando para um, por exemplo, certos comportamentos são pecaminosos. Na nossa igreja tem uma senhora que está vindo agora lá, e ela disse assim: pastor, eu tenho dificuldade porque quando eu vejo um irmão de boné, olha, né, o histórico da pessoa. Uma pessoa de boné para ela na igreja é um problema, ela luta com isso. Entendeu? Por quê? Por causa do histórico religioso dela, certo? Então, para ela, alguém de boné é alguém que está sendo desrespeitoso. Agora imagina, ela tem as lutas dela, é um boné. O outro tem uma outra luta, que é, um estilo de roupa. Outro tem uma outra luta que tem a ver com o que você come, o que você bebe. Que dia você guarda, que é o que Paulo trabalha lá em Romanos capítulo 14 e 15. Então, como é que a gente junta todo mundo? Como é que a gente consegue colocar uma irmã na cadeira
do lado do irmão de boné quando o irmão de boné está incomodando aquela irmã e ela tem que segurar e entender que o fato dela se incomodar com aquilo não faz daquilo uma lei para os outros. A nossa consciência, é uma coisa que a gente aprende em Romanos 14:15, essa passagem. A nossa consciência, ela tem um poder, ela tem uma atuação em nós de valor. E Paulo tem todo um cuidado de trabalhar com a consciência dos irmãos aqui. Mas a gente nunca pode trabalhar a nossa consciência ou usar a nossa consciência ou confundir a nossa consciência com a própria lei de Deus. Essa irmã, ao se incomodar com o boné, eu estou usando isso aqui só como exemplo, tá? Ao se incomodar com o boné, ela primeiro tem que reconhecer por que ela está se incomodando. E segundo, ela tem que entender que ela não pode transformar esse incômodo em lei divina. O que a gente aprende com Paulo é que o escrúpulo de consciência de cada um aqui é diferente. E que nós não temos como criar uma regra para se adequar ao escrúpulo de consciência de cada pessoa. Porque senão a gente não conseguiria mover um passo dentro da igreja. Eu não gosto disso. Eu me sinto mal com aquilo. Não dá para isso. Então, como é que a gente vai trabalhar isso? Então aí Paulo entra com duas categorias de irmãos que se fica mais claro em Romanos. Que é o irmão fraco e o irmão forte. Okay? O que é o irmão fraco? O irmão fraco é aquele que, mesmo tendo certa liberdade em Deus, ele não tem força, por isso ele é fraco, para fazer ou para exercitar sua liberdade. Certo? O irmão forte é aquele que, convencido pela palavra, entende que tem liberdades que a Bíblia dá e ele, então, por ser forte, usufrui disso. Certo? Agora, como é que eles vão se relacionar? Essa é a questão. E um ponto importante. Nem todo mundo, não é que existe o forte e o fraco. O que existe é irmãos que são fortes em uma área, mas são fracos em outra. Tem irmãos que são fracos em uma outra área e são fortes em outra. Então, essa é a luta para uma igreja, que vocês querem aprender a ser igreja. Aprender a ser igreja é aprender a lidar com várias consciências diferentes dentro da mesma comunidade. Como a gente faz isso? Textos como 1 Coríntios 8 nos ajudam nesse processo. Então vamos agora adentrar ao texto de 1 Coríntios 8. Deixa eu, antes de ler o texto, dizer uma coisa para vocês muito importante sobre esse documento. A primeira carta de Paulo aos Coríntios. Em muitos momentos, nessa carta, inclusive aqui nós vamos encontrar claramente 2 momentos, alguns questionam até 3 e 4 momentos. Dentro desse texto são só 13 versículos. Nós vamos encontrar um comportamento de Paulo que é alvo de grande discussão para aqueles que estudam a palavra. Qual é o ponto aqui, pastor? É que muitas vezes o que você encontra no texto aqui não é Paulo falando, mas é Paulo usando uma palavra dos irmãos de Corinto. Certo? Então, muitas vezes, um dos grandes desafios para ler 1 Coríntios é saber, aqui é Paulo que está dizendo mesmo, ou é Paulo citando os irmãos de Corinto. Entendeu? Esse é um dos grandes desafios. Por exemplo, só para ter uma noção dos desafios que a gente pode ter, só uma noçãozinha. A gente vai para 1 Coríntios capítulo 14, por exemplo, quando fala lá que a mulher deve ficar em silêncio lá na comunidade. Lembra essa passagem? Capítulo 14. E só perguntar ao marido em casa. Muitos discutem, ali é Paulo ou é os irmãos de Corinto que estão falando? E Paulo logo depois vai dizer, fazer um contraponto. Essa é uma dificuldade que nós temos ao lidar com esse texto. Eu creio que aqui nós temos 2 momentos em que não é Paulo que está falando, mas é Paulo usando as palavras dos irmãos de Corinto e fazendo o que logo depois? Fazendo uma correção. Ok? Qual é o grande tema aqui? Talvez na sua Bíblia tenha assim, na minha tem assim no título aí. A comida sacrificada aos ídolos. Na minha tem assim, tá? Então, até o capítulo 10, esse é o ponto. E aqui é importante a gente entender o cenário daquela época. Hoje, quando nós vamos para um restaurante, restaurante é restaurante. Templo é templo, não é assim? Ninguém vai para um templo e para um restaurante ao mesmo tempo. No mundo antigo,
o restaurante estava no templo. As grandes festas eram no templo. Onde é que você comia boa comida? No templo. Era assim que funcionava. Ou seja, a vida social de alguém em Corinto passava obrigatoriamente pelo templo. Essa é a questão. Como é que funcionava isso? As pessoas iam para sacrificar os animais ao seu Deus lá. Eles entregavam esse animal e, muitas vezes, dependendo do tipo de ritual, ele comia parte daquele animal que era oferecido. Certo? Só que acontecia, muitas vezes, que eram muitos animais oferecidos e as pessoas não davam conta de consumir toda aquela carne. E boa parte daquela carne ia para onde? Ia para outras pessoas ou até também para açougueiros, a turma do mercado. Imagina que você é um açougueiro e tem lá o sacerdote do templo dizendo para você: rapaz, hoje ofereceram tantos animais aqui, você não está querendo comprar não? É um preço barato. Então, muitas vezes quando alguém chegava num açougue, aquela carne já tinha passado primeiramente por onde? Pelo templo. Então, quando ele chegava lá no açougue, aquela carne já tinha sido sacrificada a um Deus. Certo? Esse é o ponto. Muitas vezes, na hora de chegar em casa com a carne, aquela carne já tinha passado por um templo também. Então, Paulo vai pensar aqui em 3 ambientes: o templo, o mercado e as casas. E Paulo vai dizer o seguinte: olha, tem 2 ambientes que você vai ter que saber lidar. Por exemplo, as casas. Você não vai chegar na casa de alguém e perguntar se aquele alimento foi sacrificado a algum ídolo. Você simplesmente come. No mercado, você não vai chegar no mercado e dizer assim: essa carne aí veio de onde? Principalmente se você vinha de uma mentalidade ou gentil judaica, tanto faz. Geralmente, principalmente o judeu, ele tinha um açougueiro dele. Entendeu? Tinha aquele cara que: não, eu vou comprar carne do fulano porque eu sei que daqui não vem do templo. Para você ter ideia que é uma questão que para nós aqui não tem nenhum, né? A gente vai simplesmente para o supermercado. Sei que tem alguns crentes que ficam dizendo: você sabia que o arroz tal, né? Começa tipo Pai João, é o nome de uma entidade, alguma coisa desse tipo, entendeu? Aí fica procurando, sei lá, cabelo em ovo, entendeu? Mas Paulo diria o seguinte: vai comprar carne no mercado? Não pergunta. Não pergunta, simplesmente compre. Compre a carne, acabou. Não pergunta. Mas tinha um ambiente que Paulo dizia: aqui é complicado. É o próprio templo. Aí Paulo diria que no templo é complicado porque ali você tem o que ele chama dessa força demoníaca. Ele não desenvolve muito isso. Creio até que eu tenho um entendimento porque Paulo fez isso. Mas a ideia é de que aquele ambiente marcado, inclusive ele vai dizer no capítulo 11 sobre a idolatria, pela imoralidade, era um ambiente pesado, de força demoníaca muito forte. No capítulo 10, inclusive, ele vai dizer: fujam da idolatria. Lembra daquele passagem que é muito utilizada por alguns crentes, alguns super crentes, que eles costumam dizer assim, algo do tipo assim: não, junto com a aprovação, Deus manda o livramento. Tem aquela passagem que diz isso? Então tem muito crente que, em nome dessa passagem, se expõe a situações difíceis, dizendo o seguinte: Deus vai dar o livramento. Mas observa, continua lendo o texto que diz isso. Logo em seguida ele vai dizer: fujam da idolatria. Então qual é o livramento? É fugir. Aí a pessoa fica lá: não, Deus vai mandar o livramento. O livramento é fugir, meu filho. Então a idolatria, aquele ambiente do templo, era um ambiente que Paulo diria: sai daí. É um ambiente pesado, é um ambiente demoníaco, é um ambiente de forças contrárias ao plano de Deus. No mercado é uma coisa, na casa do um, mas aqui nesse lugar. Então Paulo diria: o cardápio não está errado, mas o lugar está. Entendeu? Ele diria isso. Então é à luz dessa realidade que a gente vai finalmente, eu vou conseguir ler aqui 1 Coríntios para vocês hoje. Então vamos lá, versículo 1. Ele começa com a expressão: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos. Por que ele começa com isso? Porque toda a carta, Paulo já, ao longo da carta, Paulo vai sempre dizendo com respeito a isso, com respeito aos dons. Por que ele está dizendo isso? Porque essa carta é uma resposta a uma carta que os irmãos mandaram para ele, perguntando sobre alguns assuntos.
E um dos assuntos que eles colocaram lá foi: e quantas comidas sacrificadas a ídolos? Como é que a gente faz? Então, com respeito a isso, Paulo vai começar a responder. Aqui tem uma expressão que é: sabemos que todos temos conhecimento. E aqui entra o tópico do conhecimento. A minha perspectiva é de que quando abre ali, sabemos que todos temos conhecimento, essa expressão, sabemos que todos temos conhecimento, não é de Paulo, é dos coríntios. Claro, tem toda uma argumentação gramatical que eu não vou cansar vocês com isso aqui, né? Pronome relativo, lá, não sei o quê. Mas o ponto qual é aqui? Que essa frase aqui, muito provavelmente, é o que eles diziam. Todos têm esse conhecimento. Que conhecimento? De que os deuses não existem e de que só existe Deus. Ou seja, eu posso ir para o templo sem nenhum problema, porque aqueles deuses não existem. Certo? Todos têm esse conhecimento. Aí Paulo contrapõe essa ideia. Todos têm esse conhecimento. Observa como essa linha é estranha. Se você ler, por exemplo, versículo 7. Pula aí para o versículo 7. Olha o que diz o versículo 7. Contudo, nem todos têm. Então, e aí? Entendeu? Todos têm o conhecimento ou todos não têm o conhecimento? Então, claramente, nós temos duas declarações diferentes, o que leva a gente a crer que a primeira linha, quem está falando, são os coríntios. Todos têm conhecimento. Certo? E aí Paulo vai dizer o seguinte: o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Guarda isso. Qual é a grande questão do apóstolo Paulo? Para Paulo, certo tipo de conhecimento não é suficiente. Conhecer não é suficiente. Para você viver em igreja, não basta conhecer. Para você conviver e manter a unidade do povo de Deus, conhecer não é suficiente. Não, pastor, mas está aqui. Tem um versículo que diz isso. Pois é, mas você vai ter que ter paciência. Porque a irmã tem problema com boné. Então você vai ter que ter paciência. E não vai ter um versículo, né? Usará bonés, vai ter um versículo do boné. Mas você vai ter que entender que aquela irmã tem uma consciência que precisa ser tratada. E o que a gente aprende nessa passagem, e em Romanos capítulo 14 e 15, é que a nossa consciência passa por um processo de transformação, e esse processo é lento. É lento. Então a gente tem que ter esse entendimento. Caso contrário, nós vamos experimentar igrejas que vão ser guetos de gosto. A igreja do boné, a igreja do café, a igreja não sei de quê. Cada igreja com seus gostos particulares, com seu jeitão. Só que a grande sacada, a grande beleza da igreja de Jesus, criada pelo servo, é que ele reúne os improváveis. Entendeu? Então, o conhecimento, Paulo vai dizer, ele obviamente tem valor. Ninguém pode argumentar que o conhecimento não tem valor à medida que você está argumentando com alguém. Como é que você pode dizer que o conhecimento não tem valor? É como se eu estivesse cortando a minha própria garganta enquanto eu estou falando com você. Mas o conhecimento tem valor? Claro que tem. Eu não estou conversando com você, eu não estou querendo argumentar com você, então o conhecimento tem valor. Aqui é um tipo de mero conhecer. O conhecer as coisas não é suficiente. Mas eu sei. Hoje na nossa igreja, na sessão ordinária da nossa comunidade, nós tiramos uma pessoa do rol de membros. Pergunta se essa pessoa que foi retirada do rol de membros não conhece a verdade. Ele conhece, está lá toda a informação na cabeça dele. Mas isso é um mero conhecimento. Só conhecer não é suficiente. Paulo vai dizer, por que isso? Porque o conhecimento, só pelo conhecimento, ele traz orgulho. A palavra aqui é inchado. A palavra que Paulo gosta de usar nessa passagem. Aliás, nessa passagem não, nessa carta. Ou seja, é um tipo de conhecimento que te isola do outro, te impede de ouvir, te impede de ver, te incha. Porém, Paulo propõe um novo caminho, que ele vai desenvolver lá no capítulo 13. Passagem muito conhecida nossa. Ele vai falar do amor. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. E a pergunta é, edifica o quê? A palavra edifica, que a gente usa muito quando a gente se sente bem num culto, não é não? Quando a palavra chega no nosso coração, a gente fala assim, foi tão edificante.
Mas a palavra edificar, como o próprio nome já está deixando bem claro, ela é do mundo da construção, né? Ou seja, o amor é aquele que nos ajuda na construção. E a pergunta é, a gente está construindo o quê? E a gente sabe, a gente aprendeu ontem, que Deus está edificando, construindo um povo. Qual é a base? Jesus Cristo, o fundamento, lá vem os apóstolos. E nós somos, como Pedro vai dizer, as pedras vivas dessa construção, onde Deus quer habitar no meio dela. Deus está construindo um povo. Essa palavra edificação quer dizer isso, certo? Então, Paulo está dizendo, meu querido, conhecer por si não quer dizer que você, por conhecer, necessariamente vai usar bem, aplicar bem esse conhecimento. O amor é o caminho necessário para lidar com o conhecimento. É só amando que eu sei como vou lidar bem com o que eu sei. Se eu só conheço, eu sou orgulhoso. Ou usando aqui as inclinações que Paulo fala em Romanos capítulo 14, se eu só conheço, eu vou julgar ou depreciar o outro. Tá vendo? Irmãozinho não conhece. Irmãzinho, ó, por causa de um boné. Entendeu? O conhecimento pode, por ele mesmo, gerar esse comportamento depreciativo do outro. O amor não é assim. O amor é inclinado ao outro, ao cuidado do outro, à consciência do outro. Paulo vai usar a expressão dentro dessa passagem, lá no capítulo 10, que é a expressão espancar a consciência. A ideia de Paulo é trate com cuidado a consciência do outro. São várias consciências, várias histórias particulares aqui, cada um com as suas inclinações. E aí, a gente tem que ter cuidado, porque senão a gente não vai conseguir viver igreja com esses números variados de consciência. Vamos lá. Versículo 2 agora. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Então, nem sempre conhecer alguma coisa quer dizer saber o devido, porque tem a forma de conhecer. Mas quem ama a Deus, esse é conhecido por Deus. Então, melhor do que conhecer é ser conhecido por Deus. Melhor do que conhecer é amar. Esse é o ponto. Esse é o caminho. Então, essa vai ser a tecla que a gente vai ficar batendo essa noite. Se ontem a tecla foi Deus está construindo um povo e nós somos os seus cooperadores, como nós cooperamos para que esse edifício cresça? Não basta conhecer. Tem que amar. Observa. Portanto, em relação ao alimento sacrificado a ídolos, sabemos, de novo, que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Essa aqui também é uma outra declaração, é a mesma estrutura que nós encontramos lá no versículo 1. É a mesma estrutura, ou seja, o que eles diziam? Eles diziam que todos conheciam e não somente isso, que todos conheciam que, olha, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Todo mundo sabe disso, Paulo. Todo mundo aqui na igreja sabe que só existe um Deus. Certo? Esse é um conhecimento que todos nós temos. É o monoteísmo cristão. Ok. Pois, mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses, entre aspas, ele coloca em muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Ok. Aqui você começa a ver uma mistura das palavras deles com as palavras de Paulo. Mas olha o contraponto. Eles estão dizendo, todos sabem que só existe um Deus, todos sabem que não existem esses deuses falsos. E Paulo então vai dizer, contudo, porém, entretanto, todavia, nem todos têm esse conhecimento. Alguns ainda, habituados, olha a palavra, habituados, foram que comportamentos cultivados por onde eles cresceram, onde eles viveram,
hábitos que nós temos. Lembra da irmã do boné? De alguma forma, por algum motivo, talvez, quando ela ia na hora do almoço, o pai dela mandava os meninos tirar o boné da cabeça, né, na hora do almoço. Tira o boné, tira o boné, tira o boné. Então aquilo foi criando esse tipo de comportamento em que para aquela pessoa estar de boné é um ato de desrespeito. Ela foi habituada. Nós temos hábitos. Quando a gente chega na igreja, quando a gente aceita Jesus, nem tudo mudou em nós. Os hábitos ainda estão lá, reverberando dentro da gente, dizendo, isso é errado, hein? Isso é coisa? Nossa, não, negócio desse não. Isso não é coisa de gente, não. Então você vai ter várias vozes da consciência dizendo, isso não pode, isso não deve. Eu estou usando aqui o boné, eu podia usar outras referências, porque cada um tem o seu imaginário particular. Então, Paulo está dizendo o seguinte, vocês acham que esse conhecimento todos têm? Não, não tem não. Alguns têm, ainda habituados com ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, a consciência aparecendo, fica contaminada. Então, muitas pessoas, quando comem esse alimento, não comem como você. Elas podem até ter o conhecimento, a informação, certo? Mas eles ainda não vivenciaram eles não sabem aplicar esse conhecimento na vida deles. Certo? Então, isso é uma coisa que você tem que entender. Paulo está dizendo, gente, tem pessoas que têm uma consciência fraca. O que é consciência fraca nesse contexto aqui? Para mim, é a ideia de não ter uma ciência, uma apreensão devida dessa informação. Entenda que a palavra consciência aqui não é tanto só aquela que diz certo e errado, mas é consciência do tipo assim, não estava sabendo não? Tu não tem a consciência de que hoje tinha culto? Não estava sabendo não? Ou seja, não tinha consciência disso? Essa informação ainda não tinha entrado devidamente na pessoa. Paulo está dizendo, tem gente que esse conhecimento ainda foi digerido internamente. O que acontece? Quando ele come aquela carne, para ele, aquela carne foi oferecida a um Deus mesmo. E ele peca por fazer isso. Então, por isso que Paulo vai dizer o seguinte, está na casa de alguém, vai comprar no mercado, não pergunta. E qual é o critério de Paulo? Por causa da consciência. Vamos lá. O texto continua dizendo, a comida, porém, e aqui eu creio que é uma frase bem deles mesmo também, só que muito parecida com o capítulo 7, quando Paulo fala da circuncisão, só que, por isso que esse texto é difícil, porque eu creio que aqui no versículo 8 você tem a frase vindo deles, dos irmãos de Corinto, só que sem o espírito de Paulo, entendeu? Às vezes você tem a frase é certa, mas o espírito não é certo, não é aplicado de maneira diferente, de maneira correta. Porque não basta ter só a informação, tem que saber aplicar a informação devidamente. Lembra que Provérbios ensina isso para a gente. Provérbios vai dizer que um provérbio na mão de um tolo é como se fosse espinho na mão de um embriagado. Está entendendo? Ou seja, a pessoa tem o provérbio, ela tem a informação, ela tem aquele conhecimento, mas ele não sabe lidar com aquela informação. O que Paulo está nos ensinando aqui é que o amor é o elemento fundamental que vai nos ajudar a lidar com isso. Lá em 1 Coríntios 13, quando ele fala do amor, e o contexto lá são os dons, qual é o ponto lá? Muita gente tinha dons. Mas Paulo vai dizer, como é que eu vou lidar com os dons? Como é que eu vou lidar com a habilidade que Deus me deu? Amor. É Ele que vai te capacitar a lidar com o dom. É Ele que vai te dar a capacidade de lidar com a sua consciência e com a consciência dos outros. Olha o que ele diz. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores nem se comermos, se não comermos, nem melhores se comermos. Isso é bem Paulo, mas o espírito não é de Paulo. Parece alguém dizendo assim, mas Paulo, comendo ou não, isso não afeta em nada. Só que Paulo acabou de dizer para a gente o quê? Tem gente que não tem esse conhecimento. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês
não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Eu sou livre para fazer muitas coisas, mas a liberdade pode ser mal utilizada, ao ponto de atrapalhar a vida de alguém. Toda versão diz pedra de tropeço. Alguma versão, alguém está com outra Bíblia aí e está dizendo tipo, sei lá, usa a palavra escandalizar. É escândalo, né? Que é uma palavra que, infelizmente, ela tem sofrido muito. Porque a palavra escândalo, que é a palavra pedra de tropeço, traduzida aqui com pedra de tropeço, ela é uma palavra que, no português, ela traz aquela ideia de alguém que fica assim, chocado com alguma coisa. Rapaz, eu estou escandalizado. Você não ficou sabendo, não? Eu fiquei, escandalizado. A ideia de fiquei chocado. Então, a gente tem que ter cuidado com essa palavra. Ela é uma palavra que não ajuda. Por que não ajuda? Porque Paulo está dizendo que eu não devo gerar escândalo. Ou seja, eu não devo chocar as pessoas. O problema é que Jesus chocou as pessoas. Concorda? Com quem ele andava, o que ele fazia, né? As festas que ele andava, esquisita. Festa de Jesus, né? Entre nós aqui, só entre nós, esquisita. Está lá com publicanos e toda aquela turma lá, entendeu? É tipo, ele estava no meio da raça ruim do negócio, entendeu? E quando os evangelistas usam assim, publicanos e pecadores, aquele nome pecadores lá não é o nome que a gente usa para pecado, a teologia do pecado que a gente usa, pecadores, com todo mundo, eu sou um pecador. Não, lá a palavra pecador quer dizer o pior daquela sociedade. Então ele estava numa festa com o pior da sociedade, acompanhado, então isso certamente chocou. Mas o evangelho gosta de dizer, ele não escandalizou ninguém. Mas ele chocou as pessoas? Sem dúvida. Sem dúvida ele chocou as pessoas. Então, assim, está num poço, em Samaria, com uma mulher que tem aquela fama. Podia ter sido evitado, Senhor. O senhor não usou a cabeça, Jesus. O senhor não pensou direitinho, né? Não ficou legal. Aí eu estava até conversando esses dias lá em casa com minha esposa, meu filho, sobre esse tópico. E eu falando para eles assim, às vezes eu fico pensando, por que Jesus Cristo curou, por exemplo, no sábado? Então tem uma mulher lá que, não lembro qual a idade, 12 anos, 18 anos, que Satanás prendeu ela. Lembra dessa história? Está lá em Lucas. Aí ele cura no sábado. Ela já está há 18 anos, podia esperar mais um dia, né? Podia esperar mais um dia. Não, rapaz, eu vou evitar aqui no sábado, vai dar problema. Então eu não vou curar no sábado, vou curar só amanhã. Ou então cura um dia antes. Mas ele curou no sábado. E ele, com isso, incomodou as pessoas, chocou as pessoas, mas, teologicamente, nós não podemos dizer que ele escandalizou ninguém. Ele não gerou problema, ele não foi uma pedra de tropeço para ninguém. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, que escandalizar não é o mesmo que chocar ou incomodar alguém. Certo? Porque a gente pode fazer até isso sem saber. Por exemplo, essa irmã falou comigo do boné. Agora, hoje eu fui para a igreja de boné, inclusive, agora que eu percebi isso. Né? É verdade, mas ela não estava lá não hoje, né? Ela não é membro da igreja, não. Tem até que me policiar agora mais sobre isso. Mas se o irmão está lá de boné e o irmão não sabe disso, eu vou dizer o que para ela? Eu vou dizer, foi isso que eu falei para ela. Pois a irmã vai ter que se acostumar. Mas vai ter que olhar e vai ter que respirar e rever algumas coisas, porque a nossa consciência não é só para ser ouvida, a nossa consciência também é para ser transformada. Certo? Beleza. Continuando o texto. Ele diz, pois se alguém tem a consciência fraca, se alguém que tem a consciência fraca vir você, que tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Vamos lá, devagarzinho aqui. Esse texto geralmente é utilizado para dizer o seguinte, que só em a pessoa ver, ela já está sendo levada ao escândalo, certo? Eu não creio assim. Por quê? Porque quando Paulo fala do templo aqui,
lembra que lá na frente, na argumentação, está no templo é errado. Está no mercado? Não. Está na casa? Não. Mas está no templo? Sim. Outra coisa, a minha versão aqui diz assim: não será induzido a comer do que foi sacrificado. Aí toda versão diz induzido. Quem tem outras versões aí? Aqui só os NVI, pastor? É? Só os NVI aqui, né? Quem fala? NVI também, ok. Mas a ideia aqui não é só de que alguém está vendo, certo? E viu a pessoa comendo e disse, eu vou comer também. Primeiro porque essa pessoa já está onde? Para ela ver uma pessoa no templo comendo, ela está onde? Ela está no templo. Ela já está no templo. Então, o que Paulo está pensando é que essa pessoa que está comendo no templo, não é só porque a pessoa está passando lá, e ela viu a pessoa comendo, eu vou comer também, contra a minha consciência. Não é essa a cena. A cena é de alguém que realmente conduziu, forçou, usando a linguagem de Paulo em Romanos 14, levou você a agir contra a sua consciência ao ponto de entristecer você. Puxa, não era para ter feito isso. Então, o que a gente aprende na Escritura é que quando a consciência diz não, obedeça a sua consciência. Tá? Mesmo que for uma coisa do tipo boné, obedeça a sua consciência. Por outro lado, a gente tem que estar sempre aberto a mudar a nossa consciência. E um outro erro que pode incorrer, que a gente pode cair nele, é de impor as nossas inclinações morais nos outros. Entendendo essa dinâmica da consciência que a gente consegue viver de maneira unida dentro da comunidade. Certo? É difícil? Certamente. A gente vai estar sempre no meio de tiroteio. Né? Alguém que dizendo que o café não é de crente, porque tem cafeína e tudo mais, entendeu? E aí vê o pastor postando, sei lá, tomando um café não sei aonde. Olha aí. Agora, eu estou escandalizado, né, com esse café. Entendeu? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Mas a igreja que começa a tratar desses assuntos, trazer esses assuntos para a conversa, é bom, porque assim a gente pode viver de uma maneira mais pacífica. Não adianta a gente encobrir, não adianta a gente querer criar regras em cima do escrúpulo de consciência de cada pessoa. Não vai dar certo. O que eu aprendo com Paulo é não queira criar regra em cima do escrúpulo da consciência de ninguém. Não dá. Simplesmente não dá. Olha o que ele continua dizendo, para a gente terminar aqui e trazer algumas aplicações. Ele vai dizer, assim esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, olha que expressão Paulo usa. É o quê? É destruído por causa do conhecimento que você tem e que você disse que ele tem e deveria ter, porque qual é o conhecimento? Que só existe um Deus, só que esse conhecimento ainda não foi digerido de maneira devida, não foi ainda aplicado na sua vida de maneira devida. Essa pessoa que veio do templo antigo, certamente esse irmão fraco aqui, é alguém do mundo dos gentios, que vivia no templo, e quando ele vai comer aquela carne, vem toda uma associação. Imagina, você comer uma carne que você sabe que está conectada com o mundo da prostituição. Os templos no mundo antigo, a gente não tem noção. Às vezes a galera diz assim, o mundo está pervertido. Ok, o mundo está pervertido, mas quando você estuda o templo do mundo antigo, o templo do mundo do Antigo Testamento, você olha assim, meu irmão, não. Não está legal, mas não está como era antigamente não. Porque antigamente a pessoa ia adorar o seu Deus, ele oferecia carne, comia aquela carne e tinha uma sala lá com prostitutas dentro do templo, certo? E tudo aquilo estava embolado, era restaurante, motel e templo ao mesmo tempo. Prostíbulo ao mesmo tempo. Imagina um lugar que mistura tudo isso. Certo? Aí a pessoa vai comer a carne, ela não come só a carne. Ela associa. Paulo está dizendo, olhe com atenção para esse irmão. Assim esse irmão é destruído por causa do conhecimento que você tem.
Sinceramente, essa expressão é muito difícil. Lá em Romanos, Paulo usa que a obra de Deus é destruída. E essa palavra está muito ligada, em contraposição, à palavra edificação, né? Enquanto eu devo ser um instrumento de edificação, ou seja, de construção, eu estou quebrando as paredes, ao invés de levantar as paredes da igreja. Ao invés de ajudar a igreja a ser igreja, eu estou destruindo a igreja pelo meu gosto pessoal. Então, a ideia para mim é essa aqui. Ou uma outra possibilidade é entender que Paulo está dizendo que os desdobramentos desse ato vão levar esse irmão à destruição. É como se Paulo estivesse vendo a consequência final. Um irmão que tem a sua consciência o tempo todo destruída, porque qual é a ideia desse texto aqui? É que enquanto um come carne na tranquilidade, tipo, obrigado, Senhor, por essa costela de porco, né? Amém, Senhor. E o outro lá está lá comendo, ó. O que eu estou fazendo? Então, um está em pecado e o outro não. Porque um está indo contra a sua consciência. O texto continua dizendo assim, para a gente ir para as aplicações. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra quem? Contra Cristo. Esse é o ponto. A gente não pode desassociar Cristo do seu povo, Cristo dos seus. A gente viu como Paulo fez a leitura do servo. Essa é a minha missão. Mas é a missão do servo, pois é a minha missão. Quando eu me conecto com ele, a missão dele é a minha missão. A ação dele é eu sou o braço, a mão dele. Eu sou uma extensão dele. Então, às vezes as pessoas dizem assim, já devem ter experimentado isso. A pessoa está sofrendo, aí você vai visitar a pessoa e diz, como é que estão as coisas? Não, está muito complicado, pastor. Sei lá, parece que Deus me abandonou. Só que a pessoa está falando com alguém que está na frente dela, ajudando ela. Aí ela desassociou aquela pessoa de quem? De Deus. Tipo assim, mas irmão, eu estou aqui. O senhor está aqui, mas Deus, pois é. Eu estou aqui porque eu sou o instrumento dele para você. As pessoas desassociam Cristo daqueles que estão ligados a ele. Então você está ajudando a pessoa, vai um grupo de pessoas orar e a pessoa está dizendo assim, onde é que está Deus? Está aqui. Ele acabou de mandar a gente para cá. Então, não, está aqui. A pessoa não consegue fazer essa conexão. E Paulo está dizendo a mesma coisa. Quando você fere um irmão desse, você está ferindo a Cristo, cara. A obra é dele. Ferindo a consciência deles, peca contra Cristo. Portanto, concluindo, né? Se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Não é se escandalizar. Certo? A ideia aqui não é ficar chocado. Não é isso. A ideia é, se eu sei que esse meu ato vai de alguma forma levar esse irmão a um erro, eu não faço. Certo? Claro, existe toda uma argumentação que vai fechar no capítulo 10 aqui. Só ler o capítulo 8, de certa forma, na minha parte aqui é um pouco até irresponsável, né? Mas o capítulo 10 é importante, só para relembrar, para não sair tão irresponsável da história aqui, é que Paulo vai dizer nos versículos 28, 29 e 30 ali, ele vai dizer que ele não pode ser completamente condenado pela consciência do outro, porque senão ninguém consegue viver. Mas a ideia é, não force ninguém a ir contra a sua própria consciência. Aqui ele fala para o forte, mas eu queria também falar para o fraco. O forte tem que ouvir, não force o irmão. E o fraco tem que ouvir o que ele diz lá em Romanos 14, não julgue. Porque a tendência do fraco é julgar o forte. Né? O fraco olha e diz, olha aí, Abel, de boné, não é crente a pessoa dessa. Entendeu? E o Abel olhando para a pessoa dizendo de boné, é muito, desprezando. A tendência do forte é desprezar. A tendência do fraco é julgar. Eu tenho que dar as duas palavras aqui, porque o capítulo 8 basicamente é faltando para quem? Para o forte, na lida que ele tem com o fraco. Mas eu não podia só ficar só com o forte e com o fraco, porque senão eu não estaria sendo completo aqui. Então, há também uma palavra para o fraco. Fraco,
Não use a sua consciência para julgar o outro. Ok? Beleza. Diante disso, eu quero trazer aqui 4 aplicações para a gente, rapidamente. Primeira aplicação, que ficou bem claro logo no começo: o conhecimento não é suficiente. Então, isso é muito importante para quando você quer se dedicar a estudar teologia, se dedique. Conheça, ame a palavra, leia a palavra todos os dias, se encontre com o Senhor em sua palavra todos os dias, conheça, tenha conhecimento, tenha informação, ok. Mas isso não é suficiente. Porque você, com conhecimento e sem amor, sem uma relação pessoal com Deus, esse conhecimento só vai te sobrevescer. Você só vai olhar para os outros com desprezo. Você vai ficar inchado, que é a palavra que ele usa aqui. Vai ficar cheio de si, entendeu? Olhando, entendeu? Você tem 1,50 m, você olha para alguém de 1,80 m para baixo. Porque você está cheio de conhecimento. Quem é você? Olha, irmãozinho. Não leu nada da Escritura ainda, meu amigo. Já estou na teologia, já li 4 teologias sistemáticas. Não sei quantas teologias bíblicas. Fiz um curso de teologia presencial, online, EAD, semipresencial, presencial, pós-graduação. Conhecimento sem amor, não dá. Então, para você aprender a ser igreja, você precisa entender que o conhecimento é importante, mas a convivência é necessário o amor. Até para poder lidar com esse conhecimento que Deus está te dando. Tá? Segunda aplicação. É muito complicado a gente sempre estar fundamentando nossos pensamentos em abstrações. Vou explicar o que eu quero dizer com abstração. Abstração é quando você começa a pensar e esse pensamento ele não tem nenhuma relação com a realidade. Está abstraindo. Coisa muito comum hoje em dia, principalmente pelo mundo da internet. As pessoas têm várias ideias interessantes. Pastor, o que o senhor acha disso aqui? Ela abstraiu, né? Aí você joga uma dose de realidade para elas. De onde vem o dinheiro? É para fazer isso que você está falando. Não tinha pensado nisso não. Pois é. Abstraiu, viajou. Então tem gente que tem uma ideia, você diz, onde é que a gente vai fazer isso aí? Não, tem um canto lá, mas não tem um trânsito lá passando na frente, como é que o barulho vai... não tinha pensado não. Pois é, abstraiu. Então as pessoas estão sempre abstraindo. Pensa, se eu perguntar para vocês aqui, qual é a solução do país? Você vai abstrair. Cara, eu acho o seguinte, olha. Em termos econômicos, eu faria isso, faria aquilo outro, faria aquilo. Todo mundo tem uma solução. Não é não? O que é melhor para a cidade, o que é melhor para a igreja, o que é melhor para a família. Mas eu quero estar aqui, ó, abstraindo. Fora do mundo real. Eu gosto de brincar com aquela história daquele vídeo. Se vocês viram um vídeo que é a educação... Como é que é? Educação liberal. Me corrija se eu estiver errado. A educação corretiva, uma coisa assim. Eu não sei os nomes que dão, não. E a outra é a educação que é a proposta lá. Qual é o nome, você entende? Educativa. Eu não lembro o nome, não. Gente, foi mal aí. A minha cabeça está legal, não. Mas são 3 tipos de educação. A primeira educação é a liberal. É tipo assim, filho... Você quer tomar banho? O menino vai dizer o quê? De 6 anos? Óbvio que não. Meu filho com 6 anos pediu de aniversário 10 dias sem tomar banho. Pai, eu quero 10 dias sem tomar banho. Aniversário do cara. Você perguntar para o menino que ele quer tomar banho? A educação liberal é, você quer tomar banho, menino? Não. Tudo bem, filho. Na hora que você quiser. A educação disciplinar, que é criticada no vídeo, né? Filho, você quer tomar banho? Não, Filho, ó, é o seguinte. Sai desse brinquedo aí e vai tomar teu banho, porque senão tu vai levar uma surra. A educação ideal. No vídeo, né? A educação ideal. Filho, eu vou te dar 5 minutos. Sei que você está brincando aí. E daqui a 5 minutos eu vou preparar o seu banho, vou colocar a sua toalha lá. E você vai tomar banho, tá, filho? Ok. Aí você olha o vídeo e você diz, pastor, isso aqui é o ideal. Abstraiu. Abstraiu. Sabe por que abstraiu? Porque o menino, depois de 5 minutos, vai continuar lá. E a pergunta é, e se essa opção não funcionar? Vai para a disciplina, bro. Então tem uma galera que tem umas ideias assim, eu acho que o melhor... Por exemplo, não sei aqui na sua igreja, pastor, mas na minha, os melhores pais são os que não têm filho. Não é não? São os melhores pais. Todos. Pastor, sinceramente, essas crianças aqui, parece que os pais não têm controle.
Quem que diz isso? Quem não tem filho. Quem tem filho, olha assim, entende que você pode dizer, você pode ensinar cântico, você pode ensinar a orar, mas ele vai quebrar alguma coisa na igreja. Entendeu? Quem é que cria melhor filho? Quem não tem. Eu, quando tiver meus filhos, pastor, sinceramente, olha, primeira coisa, eu vou tirar telas. Eu acho muito errado esse negócio de telas. Quantas vezes a pessoa a gente viu, né, Fassane? Eu vou tirar telas. Por que não simplesmente dizer assim, eu vou dar de vez em quando, né? Uma horinha ali, meia hora. Não, mas eu vou tirar telas. Aí eu escuto como pastor, eu fico só assim, ó. Só que aqui, né, eu fico assim, aqui embaixo na boca é, e aqui não vai não. Não vai não. Eu vou visitar essa pessoa e ela vai dizer, pastor, vou deixar aqui no celular só um pouco. Você pode pedir conversar um pouquinho? Entendeu? Abstração. Quem vive de celular, quem vive em rede social, abstrai. Para mim, o melhor culto seria assim. Aí só que o cara não tem dose de realidade. O que tem a ver esse contexto aqui? Tem muito a ver, porque a pessoa que é forte, ela abstrai. Ela abstraiu tanto e não levou em conta o amor. Ela abstraiu, Deus não existe. Olha, Deus não existe não, Deus existe, só é um. Os deuses não existem, esse é o ponto. Os deuses não existem, só existe um Deus. Pronto. Então eu posso ir para o templo sem nenhum problema. Só que essa abstração não levou em conta a realidade da prostituição, da imoralidade. Entendeu? Abstraiu. Fez uma declaração teológica, fez a implicação na teologia, só que não levou em conta a realidade da prostituição, do convite à imoralidade que estava lá. Que Paulo vai dizer o quê? Fuja disso aí, meu irmão. Então a gente tem que ter cuidado com esse negócio de abstrair. É muito comum. Gente, tem um senhor na nossa igreja que ele é um barato. Aí um dia desse ele estava dizendo assim, que ele vai deixar a mulher dele na reunião de mulheres, né? E ele ficava com um irmão lá que hoje está na Itália. Aí ele dizendo, poxa, pastor, fulano e tal foi para a Itália. E enquanto as mulheres estavam reunidas, nós estávamos lá resolvendo todos os problemas do mundo. Ele brincando, né? Aí, o que ele está dizendo? Que a gente estava abstraindo lá o tempo todo, dizendo que era o melhor para o Brasil, para o mundo, solução para a guerra de Israel. A guerra de Israel, todo mundo. Eu acho que, sinceramente, pastor, quando eu vejo o negócio daquele ali, eu faria isso. Na hora que você pousasse em Israel, você ia mudar de ideia. Porque você está abstraindo, você não tem dose nenhuma de realidade. Entendeu? Para viver a igreja, não dá para abstrair, irmão. Tem que ter dose de realidade. Tá? Terceiro, a ética bíblica não é somente uma questão de certo e errado. A ética bíblica é o que eu estou fazendo para que aquele irmão seja edificado. Para que aquele irmão cresça. E a comunidade, o povo de Deus cresça. Esse é o ponto. É importante levar isso em conta. E na minha experiência pastoral, é interessante ver que as pessoas fazem planejamento para a vida toda, mas elas nunca levam em conta a igreja. Elas planejam viagens, entendeu? Planeja tudo. Mas e a igreja? Não, lá a gente procura uma igreja lá. A gente vai ver se tem uma igreja lá. O comprometimento com a comunidade é muito pequeno. A gente aprendeu ontem, para viver a igreja, a gente tem que saber que nós não somos espectadores. Nós somos cooperadores dessa obra. Então a gente precisa entender que não é só certo ou errado. Isso é bom para aquele irmão? Ele precisa daquilo? Edifica. E por último, a nossa base não é conhecimento ou liberdade. A nossa base é Jesus. Por isso que Paulo, lá em Romanos 15, melhor dizendo, dentro dessa mesma temática aqui, ele vai dizer o seguinte, olha irmãos, vamos olhar para Cristo. Porque ele não agradou nem a ele mesmo. Ele fez tudo por algo maior. É óbvio que a ideia de agradar a si, a ideia de que não é que Cristo fez tudo sem felicidade, sem alegria, mas é senso de propósito. Certo? Onde muitas vezes o meu estar feliz ou ser agradável para mim ou não, isso não é o mais importante. Entendeu? Essa é a ideia.
E o Espírito de Cristo, o comportamento de Cristo, é o que Paulo vai dizer que é o que é necessário para a gente viver, igreja. A gente tem que reproduzir a pessoa de Jesus Cristo na lida com os outros. O que nós falamos, como nos comportamos, o que oferecemos a essas pessoas deveria ser um exemplo de Cristo. Talvez o melhor elogio que você pode receber de alguém é alguém dizer assim: se existe alguém próximo de Jesus, alguém que me lembra Jesus, é o Senhor, é a senhora, é você, tal. Esse é um dos melhores elogios que a gente pode ouvir. Entendeu? A gente não pode cair no erro de elogiar tanto Jesus. Ai, Jesus é demais, mas não viver aquilo que nós elogiamos, porque o que a Bíblia ensina para a gente é que Ele nos capacita a viver a vida dele. Eu sei que nós somos pecadores, eu sei que essa é uma doutrina estabelecida, solidificada e inquestionável para mim. Mas às vezes a gente aciona a doutrina do pecado de uma maneira errada. Tipo, eu não presto, eu não sirvo para nada, eu não sei o quê. Então o que Cristo fez em você, meu irmão? Ele não mudou nada em você, não fez, entendeu? Não tem nenhuma modificação em você. Às vezes a doutrina do pecado ela é acionada para justificar uma vida sem comprometimento. Então, quer aprender a ser igreja? Entenda que nós estamos em construção. Né? Vocês estão em construção. Esse prédio está em construção, mas vocês estão em construção. Que vocês não sejam espectadores, mas cooperadores. E na lida com a consciência um dos outros, porque se naquela época o problema era esse, ainda hoje é um problema de consciência que separa as pessoas. A gente tem que aprender a viver com a consciência do fraco, evitando algumas coisas, e o fraco tendo que respirar e não julgar o outro, simplesmente porque a sua consciência te incomoda. A sua consciência não pode ser confundida com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. É só a sua consciência falando. Então dê o nome para as coisas devido. Amém, meus amados? Possamos viver uma vida marcada pelo amor. Esse é o ponto. O conhecimento ensoberbece. O mero conhecer, vamos colocar assim, ensoberbece. Mas o amor constrói, edifica. Deus está construindo um povo e o cimento que cola a gente nessa construção chama-se amor. Amém? Vamos orar ao nosso Deus.